Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar em pé e lermos todos juntos o texto indicado no boletim, Salmo 95, de 1 a 6. Leamos todos juntos. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. O Senhor é o Criador, soberano, e quando nós saímos aqui da frente da igreja e olhamos aquele IP roxo, bonito, nós lembramos dos grandes feitos que o Senhor faz para nós todos os dias. E por isso que nós estamos aqui em louvor ao nome dele. Vamos louvar o nome do Senhor cantando o hino número 4. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui para te louvar. Nós te agradecemos, Pai, pela tua presença aqui no meio de nós. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos convoca para estarmos aqui, para prestar culto ao teu nome, para ouvir a tua palavra, para render graças por tudo que o Senhor tem nos dado, render graças pelo teu Filho Jesus, que morreu pelos nossos pecados.
Te agradecer, Pai, por bênçãos e também interceder pelos irmãos. Pai, toma conta desse culto. Sirva, Pai, da nossa adoração. Abençoa cada um que está aqui, com a sua família ou com seus familiares, as suas casas. Que nós possamos, Pai, hoje aqui, prestar o culto com a perfeição que o Senhor merece. Que o Senhor possa também nos orientar, nos dar orientação, para que nós possamos entender também da Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Diletos irmãos, a nossa saudação em nome de Jesus. Graças a Deus por estarmos reunidos nesta noite na sua casa, casa de adoração, de louvor ao seu nome, ambiente em que somos acolhidos como filhos no mesmo Pai. Todos são bem-vindos. Aqueles também que nos acompanham pela internet, sintam-se efetivamente envolvidos conosco, participe integralmente do culto, do louvor, das orações, receba a palavra do Senhor. Nós gostaríamos de reconhecer em nosso meio os irmãos, amigos que estejam porventura pela primeira vez aqui no nosso meio. Se é a primeira vez que você vem estar conosco, onde você estiver, coloque-se em pé para nós podermos presenteá-lo, brindá-lo. Quem está aqui pela primeira vez. Temos gente mais lá atrás, mais aqui na frente. Vou pedir ao Diácono Fernando, Luiz Fernando, João, que vão cumprimentar os nossos visitantes. Lá atrás, isso, tem mais uma pessoa lá atrás, João. Obrigado pela sua presença. Dentro deste saquinho de lixo para carro, há algumas coisas da nossa igreja, lembranças, mas uma fichinha. Se você puder preenchê-la com seus dados e nos informar em que nós podemos ajudá-lo, nós queremos servi-lo. Esta é uma igreja que existe para servir. Se você precisa de uma oração, de uma visitação, de informação e tantos hão que tem por aí, nós estamos à sua disposição. Fique à vontade de nos acessar. Deixa sair da fichinha com um dos diáconos e isso será encaminhado ao trabalho pastoral. Vocês dispõem do nosso informativo deste domingo. E eu quero destacar algumas atividades. Lembrar que a nossa escola dominical, neste domingo, retomou as suas atividades regulares, depois do mês de férias, com classes conjuntas. Hoje já tivemos todas as classes funcionando regularmente. Eu quero chamar a sua atenção para a classe Novos Membros. Começou hoje mais uma turma. E seria muito importante, você que deseja fazer a sua pública profissão de fé, que é o meio de tornar-se membro da igreja. Ou você que já é professo em outra igreja, mas quer membrar-se aqui. Seria muito importante fazer esta classe, e ela funciona no horário da escola dominical. Será muito importante a sua participação nessa classe, como também as demais classes que você poderá optar. A escola dominical visa o ensino da palavra de Deus, e certamente a palavra de Deus é bênção para a sua vida. Há um encarte da escola dominical com a oferta de classes. Com certeza uma delas vai atender a sua necessidade. Falando em encarte, figura também no nosso boletim o encarte dos núcleos familiares que nesta semana voltam a funcionar nos lares. Temos aproximadamente 40 reuniões. Então, todas as noites da semana nós temos alguma atividade nesse sentido. A reunião do grupo familiar é uma oportunidade de também estudo da palavra, oração, comunhão, louvor a Deus, de divulgarmos também a palavra de Deus para outras pessoas que às vezes não vêm à igreja, mas a gente vai até a casa delas ou traz para a casa da gente um vizinho, um amigo. Você que tem estado conosco, retome as atividades. Você que ainda não tem estado, aproveite para ingressar agora. Um lembrete aos pastores e presbíteros que amanhã temos a nossa reunião ordinária às 19h30 na sala de reuniões do edifício Reverendo Jorge Landes.
Nós temos hoje o Domingo das Primícias, já pela manhã muitos irmãos trouxeram o leite das crianças, do lar e da creche. Você pode fazê-lo ainda hoje, ou mesmo durante a semana, se achar por bem passar por aqui e deixar esta singela contribuição para a nossa igreja. E no terceiro domingo de agosto teremos mais uma edição do almoço da Associação Comunitária, que praticamente mês sim, mês não tem feito esta atividade, que também é uma oportunidade de congraçamento, de confraternização e de contribuição para os trabalhos da nossa igreja. Você tem um encarte muito especial no boletim de hoje, o primeiro domingo do mês, que é o Desafio Missionário. Um desafio missionário especial. Ele está trazendo aqui o depoimento, o testemunho dos irmãos da nossa igreja que foram participar do Congresso Nacional do CONPLEI. O CONPLEI é um Conselho Nacional de Pastores e Líderes entre os indígenas. É o 100º aniversário do trabalho missionário de evangelização junto aos indígenas no Brasil. Então foi uma efeméride mesmo, e nós tivemos esse grupo participando que voltou muito impactado com o que viu. Uma das coisas muito interessantes é que da diretoria do CONPLEI, um grupo considerável, apenas 2 pessoas não são parceiros desta igreja. Todos os outros têm contato, recebem ajuda econômico-financeira, têm o carinho da igreja pelas orações. Então nós estamos assim conectados com um trabalho que envolve milhares e milhares de pessoas. E há depoimentos muito interessantes aqui, eu chamo a sua atenção para isso. E, diante do fato de sermos hoje até uma igreja para quem os olhos de outras têm se voltado no que tange as missões, e nós nos sentimos felizes com isso, mas sentimos que a responsabilidade aumenta. Nós temos aumentado a nossa atividade missionária, mas ainda entendemos que precisamos aumentar muito mais. A sua participação é importante, contribuindo, se envolvendo, indo muitas vezes. Hoje pela manhã, o presbítero Sérgio Wesley, nos 2 cultos, teve a oportunidade de fazer a referência a este fato e lembrou que aqueles irmãos que têm entendido a importância do compromisso financeiro missionário com o envelope verde, que é a oferta missionária de fé, ainda hoje representa apenas 20% dos membros da igreja. Não é uma substituição ao seu dízimo, já compromissado desde a sua profissão de fé, é um a mais que você faz como quem tem a responsabilidade missionária. E nós queremos aumentar, assim como sempre estamos trabalhando para que todos os membros sejam fiéis dizimistas, o que é bênção para cada um de nós, nós precisamos incrementar também os participantes da oferta missionária de fé. Então, esteja lendo esta edição do Desafio Missionário, muito importante, ela é até maior, e tem a agenda de oração. A agenda de oração é uma forma da gente estar diariamente lembrando dos missionários, a começar da equipe de trabalho da nossa igreja. Tente para o anúncio que está embaixo aí, para você depois não ficar sem carro lá, viu, gente? Por gentileza, eu gostaria que nesse instante nós tomássemos o nosso boletim e, logo depois destas informações, há um texto transcrito do Salmo 43, que vai motivar-nos a um tempo de meditação. Vamos ler juntos, por favor? Envia-me a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Irei ao altar de Deus, lugar da presença do Senhor, onde nós nos encontramos com o nosso Deus, onde nós comparecemos para perceber os caminhos do Senhor, caminhos que se fazem acontecer a jornada comum da nossa vida. Eu quero convidá-lo nesse instante a um tempo de oração, um momento de meditação, até diante do que acabamos de noticiar dos desafios missionários, diante das atividades da igreja, diante das nossas necessidades pessoais. É um tempo para orarmos também pelos que padecem, pelos que sofrem,
pelos enfermos. Queria fazer um pedido muito especial, que você orasse pelos enfermos, entre eles o nosso venerando irmão Augusto Sarto Morato. O nosso irmão Augusto fará mercê de Deus domingo que vem, dia 12 de agosto, dia dos pais, 97 anos. Mas ele teve uma fratura de bacia essa semana, ficou internado no hospital até a noite de ontem, mas já está de volta em casa porque não há o que fazer, né? A gente bem sabe disso. Para que Deus tenha misericórdia dele, as suas dores minorem, as medicações façam efeito, ele tenha paciência, graça. Ele já de algum tempo tem ficado limitado de estar aqui conosco na igreja, nos últimos tempos vinha na cadeira de roda, pessoa muito querida. E entre tantas outras pessoas eu queria destacar isso, até porque ele merece esta atenção especial da igreja, o nosso irmão Augusto Morato. Vamos curvar as frontes, ter este instante de oração silenciosa. Teu, Senhor, é o poder, Tu é a força, a graça abundante e infinita que se derrama sobre os nossos corações. Apresentamos a Ti nossas súplicas, realidades que tangem a cada um de nós, plano pessoal, familiar, ministerial, material ou espiritual. Nada está fora do Teu controle, Senhor, pelo que o Senhor nos insta a buscar-te e a confiar no Senhor, que tem sempre o caminho, a porta aberta, a opção segura, e debaixo, ó Deus, das Tuas asas nos abrigamos. Ouve e atende, Senhor, na medida da Tua vontade. Bem sabemos que as nossas orações não visam alterar a Tua vontade, mas que a Tua vontade se faça nas nossas vidas. Acode-nos, Senhor, socorre-nos. Nós oramos nesse instante em favor dos enfermos, irmãos amados e queridos da nossa comunidade, pessoas ligadas a nós por algum tipo de laço. A Tua bondade, a Tua misericórdia afofe o leito de dor destes irmãos e irmãs, e eles tenham em Ti o bálsamo em meio ao sofrimento. Particularmente nosso dileto irmão Augusto Sarto Morato, diante desta fratura em idade tão longeva, cujas dificuldades para sarar são tão grandes, mas para o Senhor não é impossíveis. E nós colocamos a vida, a saúde, a ossatura desse Teu servo na Tua presença, Senhor, para que o Senhor opere maravilhas. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas e em Ti confiamos. Nós colocamos nesse instante diante de Ti a lide missionária com a qual nós estamos envolvidos, diante das informações que recebemos, tão abençoadoras, edificantes, motivadoras, Senhor, e que nós possamos realmente acudir ao desafio que se reitera, que diz respeito a cada um de nós e a toda a igreja, para que possamos atender a estas demandas que clamam por nós. Ouve, ó Deus, a nossa oração, atende a nossa súplica, nós te oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar a equipe de louvor para estar aqui conosco, preparando-nos nesse instante para cantarmos. Tão bom cantar. O cântico de louvor fica bem ao crente. E nós não somos daqueles que cantam e os seus males espantam, né? Nós cantamos para louvar a Deus, para dizer
das suas maravilhas, para proclamar o seu nome. Eu queria instar com você que acompanhasse esse momento, como também depois da ceia teremos esta oportunidade. Se você ainda não conhece o cântico, aprenda, né? É de cantar que a gente aprende, é tão bom a gente fazer isso. Vocês têm a palavra. Boa noite, gente. Vamos ficar de pé para a gente ter o nosso momento de cânticos. O texto que a gente leu agora há pouco fala que o altar de Deus é a alegria do salmista. E nós estamos hoje aqui diante do altar de Deus para, com toda a nossa voz e todo o nosso coração, cantar com alegria. E eu queria te convidar a cantar alto, cantar com todo o seu coração, proclamando que, assim como o salmista pode dizer, a gente também pode declarar que está aqui e colocar o nosso coração e a nossa vida diante do altar de Deus é a nossa alegria. Amém? Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Brilha nossa luz nas trevas, ao olharmos para a cruz. Tua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Ergueremos
Quantos aqui acreditam que, mais do que uma letra de música, os nossos louvores, eles realmente podem encher a terra? Eu acredito nisso. E eu acredito que isso pode acontecer porque o nosso Deus, ele é muito poderoso. A palavra de Deus fala que ele pode fazer infinitamente mais. A gente não é capaz de imaginar o quanto ele é grande. Ele tem poder, e se a gente está aqui hoje é para cantar isso. Então eu queria te convidar a declarar o poder desse Deus que nós servimos e continuar enchendo o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso templo com esses louvores através do poder de Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo, eu me rendo. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vamos ler responsivamente o texto de Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 41. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 41. Eu leio os versículos pares e os irmãos leiam os versículos ímpares. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue,
e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Jesus dá aqui para nós uma lição de discipulado. O discípulo de Jesus, ele não monopoliza o Evangelho. E, ao mesmo tempo, ele dá uma lição junto com quando ele fala, quem não é por nós, é contra nós, ele completa. Porquanto aquele que vos der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Esse será recompensado. E é nesse espírito que nós, como discípulos de Cristo, da mesma forma como o Senhor tem sido fiel para conosco, nós somos fiéis a Ele, entregando nesse momento os nossos dízimos e os nossos compromissos. São recursos dos quais o Senhor já nos deu. Nós não entregamos os nossos dízimos para receber do Senhor. Entregamos os nossos dízimos em fidelidade à sua fidelidade, ao que Ele tem sido fiel para conosco, em gratidão ao que Ele já faz por nós. Enquanto nós cantarmos o hino número 64, louvando ao Senhor pelas bênçãos que Ele nos dá, os diáconos procederão ao recolhimento dos dízimos e das ofertas. Nunca meus lábios cessarão, ó Cristo. Vamos ficar em pé. Convido as crianças para virem aqui à frente para nós orarmos juntos. Aos fortes braços eu corri confiante, meigo e bondoso, não me recusaste. Em teu imenso, suave amor tão puro, me agasalhaste. Nunca cessarão meus lábios de bendizer-te, de cantar-te glória, pois em minha alma tu és sempre o Cristo.
Senhor Deus, nosso Pai, que os nossos lábios possam sempre ser usados para o louvor da Tua glória. Que nós nunca deixemos de cantar-te glória, de render glórias ao Teu nome, pelas bênçãos que o Senhor nos dá. E te agradecemos, Pai, porque temos esse privilégio de contribuir com a proclamação do Evangelho, proclamação do Teu reino aqui na terra, nesta cidade. Te agradecemos por esse privilégio de podermos contribuir com aquilo que o Senhor nos dá. Te agradecemos, Pai, pelas vidas que puderam contribuir aqui e pedimos que o Senhor nos dê a orientação devida no uso desses recursos, para que eles sejam unicamente usados para a proclamação do Teu nome. Nós te pedimos pelo culto das crianças, que o Senhor possa abençoar cada criança que está aqui, que o Senhor possa desde já colocar no coração delas a Tua palavra, assim como o Senhor colocará no nosso coração. Abençoa a Luciana, abençoa o reverendo Juarez, que nos trará a mensagem da parte do Senhor, para que nós possamos ser contemplados, Pai, com Tua lição, para que nós possamos ser abençoados, ouvirmos aquilo que o Senhor quer falar para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus em 2 textos. Um deles, Mateus, capítulo 13, versículos 47 a 50, que faz parte de um conjunto de 7 parábolas que Jesus contou, concernentes ao reino de Deus e, maiormente, ao crescimento desse reino. E esta é a nossa ênfase na presente semana. Nós, a cada semana, pontuamos um tema sobre o qual, então, nós passamos a meditar. O crescimento do reino é o nosso tema da semana. Os núcleos familiares que retomaram as suas atividades nessa semana estarão se aprofundando nisso. Já fica, então, aquele gostinho de quero mais para você estar participando dos núcleos durante a semana. E o outro texto, Mateus 4, 19. Então, lendo na ordem inversa dos textos, começamos com Mateus 13, versículos 47 a 49. Sentados, leamos todos juntos com muita atenção, todos. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-no para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. E agora Mateus 4, 19, quando Jesus chama os seus primeiros discípulos, que tinham por profissão ser pescadores, e ele diz de maneira solene, como lemos todos juntos também, só o verso 19. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu estou certo de que em nosso meio há muitos pescadores, eu me refiro a pescadores de peixes, efetivamente, que têm neste expediente uma boa recreação, desanuviar das preocupações cotidianas, a oportunidade de sair, inclusive, em grupos, sei mesmo de alguns que já têm uma agenda semanal para fazer isso, já tem os lugares certos. Têm estado muito comigo para que eu também os acompanhe. Eu sou um excelente pescador. Eu tenho algumas dificuldades. Se alguém colocar a isca no anzol para mim, já é uma boa ajuda. Eu tenho dificuldade com isso, que geralmente eu me machuco. E se porventura algum peixe fisgar, depois de preferência tire o peixe para mim, porque eu tenho dificuldade de ficar segurando. Fora isso, eu serei um grande companheiro nas pescarias dos irmãos. Pode me chamar, que eu vou, sou um bom papo ali, vamos contar muitas histórias. Você já viu que de peixe e pescaria eu não entendo nada. Mas justamente nesta etapa da nossa trajetória de fé, nós estamos focados em
alguns personagens da Bíblia, como já o tivemos no Velho Testamento com os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, inserimos nesta lista José, Josué, aqueles pioneiros da fé que se sedimentaram como liderança do povo de Deus. Depois os poetas, instrumentos que Deus usou para descrever com este modo de literatura a sua palavra, e os profetas, que com a sua verve, a sua ênfase, proclamavam os juízos de Deus, a palavra convocatória do Senhor para uma mudança de vida. Enfrentaram os reis, as autoridades que, postadas confortavelmente nos seus tronos, não seguiam a vontade de Deus. E agora, quando adentramos o Novo Testamento, haveremos de nos avistar com os pastores, com os proclamadores, mas neste bimestre que já está em curso, a figura dos pescadores. E eu me refiro agora aos pescadores de homens, conforme Jesus colocou para aqueles primeiros discípulos. O que Jesus disse a estes dois irmãos que estavam ali no mar da Galileia, Simão Pedro e André, o que se supõe é que eles tinham uma espécie de microempresa, com todas aquelas dificuldades próprias de quem tem um negócio desta natureza, e Jesus, sem estar mais preocupado com as questões de fórum íntimo deles, diz: vinde após mim, me sigam, e vocês não vão ser mais pescadores de peixes, vocês não serão mais apenas aqueles homens que passam a madrugada se preparando e vão para o mar, para o lago lá de Genezaré, e um dia dá peixe, outro dia não dá, é uma vida difícil. A vida de vocês vai ser muito mais difícil. Vocês vão pescar gente, vocês vão pescar homens e mulheres, pequenos e grandes, crianças e velhos, gente sábia, gente estulta, mas todos que precisam conhecer a palavra do Senhor, todos que são alvo da sua misericórdia, todos a quem o Senhor quiser alcançar. Vocês estão convocados para serem pescadores para o reino de Deus. E o que Jesus disse àqueles dois irmãos, disse a outros dois irmãos, João e Tiago, que também eram pescadores, outros que também eram, outros que não eram pescadores, como Levi, o cognominado Mateus, que era um funcionário público, coletor de impostos, diz também a nós também fomos chamados para ser pescadores de homens. Nós vamos voltar a esse versículo que já foi lido e agora reforçado, mas me chama muito a atenção a chamada parábola da rede. É a derradeira das 7 parábolas contidas no capítulo 13 de Mateus, que começa com a parábola do semeador, parábola conhecidíssima, parábola cantada em verso e prosa, e que nós especialmente damos um destaque na nossa pastoral, que vai nortear o trabalho da semana, falando sobre esta parábola. Deixo para você depois ler, meditar e ir ao grupo durante a semana. Mas esta parábola, efetivamente, fala de crescimento. Cresce 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, um bom resultado. 3.000%, 6.000%, 10.000%, é um bom investimento, né? Você que está aí ganhando no fio da corda 3, 4, 5% ao ano no investimento que você está fazendo, ainda achando bom, né? Investir no reino é muito melhor, até porque são tesouros que não se extinguem. São prata e ouro muito mais valiosos do que os terreais que se corroem. A parábola do joio e do trigo não deixa de falar de crescimento. O trigo cresce, infelizmente o joio também, mas depois vem uma ceifa e a gente vai ver o que ficou para um lado e para o outro. E as demais parábolas que estão aqui, grão de mostarda, sementinha pequenininha, depois árvore frondosa. Fermento desaparece, mas faz a massa crescer. Tesouro escondido e pérola, a pérola mais preciosa. Algo grandioso, algo que leva alguém a dar
tudo que tem para adquirir aquele espaço, para aquilatar aquela pedra preciosa, é algo que tem a ver com crescimento. E a derradeira parábola onde nós estamos. Se eu vou com você à pescaria e você vai me ajudar a ser um pescador, eu falo, não, pastor, deixa que eu coloco aqui a isca no anzol, né? E agora o senhor joga lá. Paciência, hein, pastor? Daqui a pouco um vem, morde. Mas fica atento, que ele é meio rápido assim. Se eu sentir, o senhor puxa que ele vem. E eu vou ficar ali umas boas horas, e às vezes achei que já passou um tiro, não, está aqui ainda, né? Mas eu estou com bastante sorte, e lá por tantos minutos, ou quem sabe até já prazo de hora, veio um bom, um grande, né? E eu tiro ali. Eu falo, pastor, vamos pescar agora mais com vontade? Eu falo, o que você quer que eu faça? Que eu pule na água e saia aqui nadando e caçando peixe, a bordoada? Eu falo, não, pastor, tem uma rede ali. Vamos jogar a rede? Não parece muito ecológico, né? Hoje há muita discussão sobre esse tipo de empreitada, especialmente algumas áreas de preservação. Jesus não tinha esse problema quando falou isso. Talvez hoje ele não contasse a parábola nesses termos, né? O que está por detrás do que Jesus está aqui ensinando, que era comum em Israel, é que se nós queremos crescimento, nós temos que pescar de rede. Nós não podemos ficar jogando anzolzinho pacientemente. Isso é recreação, isso é diversão, isso é passatempo, isso é coisa que a gente faz porque não tem coisa melhor para fazer. Nós somos desafiados a um trabalho mais forte. Eu não estou aqui sugerindo que a nossa perspectiva missionária seja massiva. Deus nos trata personalizadamente. Deus nos conhece pelo nome. O discipulado como método de evangelização e crescimento espiritual é muito importante por causa desse trato pessoal. Mas nós não podemos perder de vista que isso deve ser feito de maneira intensa, grande, crescente, todo mundo envolvido, todo mundo participando. É a rede que se lança no mar e nós vamos depois capturar o nosso resultado. Sim, é sobre isso que nós vamos falar. Eu quero desafiar você a lançar conosco as redes. Todos nós haveremos de tomar agora a rede nas mãos, cada qual pega no seu cantinho, você ajuda daqui, você ajuda de lá, mas agora todos nós, num impulso único, nos pomos ao mar, porque há muitos peixes aí para serem capturados, para serem pescados. E isso nos leva a extrair algumas lições acerca desta missão para a qual estamos sendo convocados, à luz da parábola. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie, grande, pequeno. De repente, pensando ecologicamente, esse aqui é muito pequenininho, deixar ele crescer mais um pouquinho lá, não é o que a gente faz no evangelismo. Evidentemente, o pequenininho é melhor ainda, a gente vai cuidar mais dele. Não leve a parábola assim ao pé da letra, é uma parábola. Mas quando ela já está cheia, os pescadores arrastam-no para a praia e, assentados, fazem esta seleção, fazem esta divisão. Assim será na consumação do século. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos, e estes injustos serão lançados na fornalha acesa. Primeira lição: nossa missão é evangelizar, não promover a eleição dos salvos. Eu e você fomos convocados por Deus para sermos disseminadores da sua palavra, para anunciar o seu grande amor para com a humanidade perdida, para de maneira didática, pontual, objetiva, tornar o nome do Senhor Jesus conhecido. Não conhecido como, quem sabe, ele seja presentemente como mais uma figura histórica, para alguns nem isto, um mártir de uma causa ou até sem causa, mas torná-lo conhecido como o Salvador da humanidade. Que as pessoas possam divisar aquela cruz como a única esperança. Mas não fomos chamados para fazer a seleção, para dizer este é salvo, aquele não é. Esse é dos bons, aquele não é dos bons. Este é justo, aquele é injusto.
Que tentação a gente sempre vive de fazer isso, não é verdade? Nós fugimos da nossa missão para assumir uma que não é nossa. É da nossa natureza humana, caída, pecaminosa, o fazer acepção de pessoas. Justamente aquela acepção batida nas Escrituras que não cabe no meio do povo de Deus. Lembrado esta passagem ainda no primeiro culto desta manhã, pelo pregador. Tiago, capítulo 2. Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus com acepção de pessoas. Eu vou investir, naquele eu não vou. Nós temos que lançar a rede. Não conhecemos a condição do peixe que virá. Não sabemos o que Deus quer fazer com aquele peixe que veio. Deus pode tomar uma criatura absolutamente desfigurada e torná-la uma nova criatura. Aliás, foi o que Ele fez com cada um de nós. Não podemos olvidar da nossa condição sem Cristo, até para reforçar a presente condição em Cristo. Que coisa acontece com o crente que fica esquecido de que em algum momento não foi crente, em algum momento não era nova criatura, mas pela misericórdia de Deus foi alcançada a nova criatura. E agora, quando somos colocados nesta tarefa da pescaria de homens, temos que lançar a rede. Nossa missão é evangelizar. Deus não nos deu a missão de promover a eleição dos salvos. Graças a Deus. Nós seríamos extremamente inaptos para isso, ineptos, incompetentes. Somos tangidos por preconceitos, por equívocos. Temos um olhar turvo para discernir as coisas. Deus nos livrou deste mistério, mas nos deu o outro, proclamar as boas novas. A rede lançada no mar, quem lança a rede? Eu, você. A rede veio para a praia, já vislumbrando uma realidade por vir, é uma figura, consumação do século, expressão que encerra, não o término de um século, que depois dá lugar ao início de um outro, mas final das coisas, o propósito do Senhor se realizou. Quem vai fazer a seleção? Deus incumbiu os anjos de tomar estas providências. Os anjos estão numa conexão com o trabalho eletivo do Senhor que está na eternidade, que não foi dado a nós. A Bíblia diz que os anjos anelam perscrutar o que a nós foi dado, que é justamente evangelizar. Eles estão doidinhos para fazer isso. Deus diz, não, isso não é para você, de vocês é o outro. Não vamos trocar de missão. Vamos lançar as redes, que significa evangelizar. Segunda lição, devemos evangelizar sem timidez, mesmo que os resultados não pareçam promissores. Por que eu estou usando esta ideia da timidez? Porque tem a ver com rede. O pescador de rede é um pescador ousado. É um pescador que está disposto a obter muito resultado. A sua empreitada visa algo grandioso. E por isso ele não pode ser uma pessoa assim omissa, né? Meio acabrunhada. Vamos fazer, mas não vamos fazer muito. Vamos trabalhar, mas não vamos trabalhar muito. Vamos nos comprometer, mas não vamos nos comprometer muito. A gente vai, mas não vai bem. A gente está chegando, mas não chegou. Rede. A rede era grande. Hoje é possível até ver redes que carecem de equipamento mecânico, né, eletrônico, para se recolher, se lançar, né, equipamentos tecnológicos muito fortes. Mas quando Jesus, na sua capacidade tão criativa de apresentar o Evangelho, se valendo de figuras que faziam parte da realidade comum daquelas pessoas, fala e introduz o conceito da rede, ele está pensando, vocês não podem ser tímidos no exercício da sua missão. Vocês não podem ser reticentes. Vocês não podem fazer a missão um dia e deixar de fazer no outro. Vocês não podem ter compromisso num período e no outro não vão fazer isso.
Vocês não vão se arvorar de um empenho muito grande que inclusive contagia pessoas que estão ao lado de vocês. Daí a pouco vocês dizem, não, eu já fiz, não vou fazer mais. Por detrás desta figura da rede grande, enorme, que exigia inclusive o esforço conjunto, muita gente, um trabalho de equipe, se esconde este ideal de algo realmente grandioso. Algo que nos envolve a todos. E aí a gente reconhece, às vezes a gente não consegue ser tão eficiente porque não trabalhamos juntos. Ou alguns trabalham e outros não. Ou pior ainda, alguns estão fazendo e outros desfazendo. Alguns estão na linha de frente e outros estão desdizendo os que estão na linha de frente. É tempo de nós apararmos as arestas, arredondarmos as coisas, deixarmos tudo fluir, porque seremos cobrados. Ora, por não nos permitirmos trabalharmos em conjunto, em equipe, porque às vezes também aqueles que estão envolvidos também não querem envolver outros, temos que deixar todo mundo vir junto. Mas de outro lado, não sermos pedra de tropeço, não sermos empecilhos, sermos motivadores. Como é importante uma palavra de motivação. Sei disso por experiência própria. Às vezes a gente é infeliz com algo que diz, que acaba desmotivando alguém. Mas sei também por experiência própria, algumas coisas que a gente ouve também desmotivam a gente. Sejamos motivadores uns dos outros. Por detrás desta ideia de que é preciso evangelizar, sem timidez, se esconde esta oportunidade de nos motivarmos mutuamente, de sermos impulso, inspiração mútua, de estarmos realmente colocando todo mundo para frente. Quisesse o Senhor que o nosso trabalho fosse mais assim, precário, tímido, pequeno, ele teria pensado na vara e no anzol. Ele pensou foi na rede. Ele pensou em algo extremamente desafiador. Terceira e última lição, e ela vai nos remeter ao texto de Mateus 4:19, naquela convocação aos discípulos que inclui a nós também. Se nossa missão é evangelizar, não promover a eleição dos salvos, se neste mistério devemos fazer com total arrojo, sem timidez, mesmo que os resultados às vezes não sejam tão esperados. Poxa, eu pensei que ia fazer mais, não fiz, mas vamos continuar fazendo com arrojo. A última lição é: evangelizar é prioridade, não é acessório. E se Pedro e André, como João e Tiago, não fossem pescadores, fossem marceneiros, como carpinteiros, como Jesus era, aprendeu essa profissão com o seu pai, fossem pessoas do campo, como muitos eram agricultores modestos lá na Palestina, talvez Jesus, naquele momento em que convoca aqueles jovens ainda, sua faixa etária, alguns um pouco mais novos, provavelmente Pedro era um pouquinho mais velho que Jesus, ele não diria: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens, né? Talvez ele diria assim: vinde a mim e eu vos farei construtores das casas celestiais para os homens, né? Casas de madeira, evidentemente, como marceneiros e carpinteiros, né? Ou vos farei os plantadores das terra celestial, se fossem agricultores. Jesus percebeu que, dada a profissão, o métier daqueles homens, a ideia da pescaria casaria com o seu ideal missionário. Tanto faz, fossem eles desta ou daquela profissão, o que Jesus ali colocou foi o seguinte: agora, evangelizar é prioridade na vida de vocês. Se vocês vão evangelizar e continuar com a profissão de vocês, se vocês vão evangelizar e vão ter até uma segunda profissão para equilibrar melhor as economias, já que vocês vão ter que se dedicar mais a isso, não importa. A prioridade é evangelizar.
Dionísio Pape, missionário querido, fez época aqui nos anos 70, congressos da ABU, escreveu vários livros. Tem uma situação muito interessante no congresso que ele pregava, que ele dizia: você jovem universitário, você entra na universidade e você entra ali para ser um servo do Senhor, um missionário, para evangelizar os seus colegas, para testemunhar aos seus professores, para falar do amor de Cristo aos funcionários daquela instituição, e você passa ali 1, 2, 3, 4, 5 anos, e você vai fazendo esse trabalho, e até depois de fazer tudo isso, no final Deus até te dá um diploma de graduação no curso que você fez. A tua prioridade ali não é fazer o curso é quase que uma escusa, uma desculpa para fazer o seu trabalho missionário. Você, profissional desta ou daquela área, pública ou privada, você está ali para testemunhar o amor de Cristo, para que as pessoas vejam em você a mudança que acontece no coração de alguém que se entrega ao Senhor Jesus. Você está naquele ambiente para fazer a diferença, e não é que depois de 30 dias que você está ali, ainda te dão até um dinheiro para você levar para casa. É uma perspectiva de vida. Mas parece que isso às vezes não nos contagia. Seja no alunado, seja no desempenho profissional, a nossa prioridade é aqui. Se der o tempo, se der jeito, se aparecer uma chance, a gente fala do amor de Deus, a gente estica um folhetinho aqui, a gente faz uma oraçãozinha por alguém que está meio assim combalido, mas não é a prioridade. E o que Jesus colocou para esses primeiros discípulos, e é impossível não ver que isso tem a ver conosco, que somos também seus discípulos hoje, é que esta missão é prioritária e não acessória. Ela está na essência da nossa fé e da nossa vocação, e não como um apêndice que a gente às vezes nem sabe para que serve. Como algo que, se for possível, a gente faz. Se não for, a gente não faz. Eu insto você a tomar nas mãos também a rede que está conosco, uma grande rede. Você pega nessa ponta, você pega naquela outra, você vem aqui no meio. Vamos juntos, vamos coesos, vamos por onde nós formos. Se um vai para o lado da escola, outro vai para o lado do trabalho, outro vai para o lado da vizinhança, outro vai para o lado dos relacionamentos de parentesco, não importa, nós estamos juntos nesta empreitada, que é prioritária no exercício da nossa fé. Curve a sua fronte, vamos orar. Senhor, grande é o desafio da Tua palavra, lançar as redes ousada e corajosamente. Reconhecemos, Senhor, a nossa finitude, a nossa precariedade, e que sem Ti somos incapazes de fazer. De fato, não pudemos até meditar nesta manhã, nossa ousadia, a parte da Tua graça, pode nos levar até a trair-te, negar-te, dispersarmos-nos por aí afora. É por isso que confiamos na Tua força e na Tua graça. Mas aceitamos o desafio, Senhor, de lançar com muita disposição estas redes da Tua palavra, do Evangelho Santo, da vontade do Senhor no coração dos homens. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Convido a todos para que, preparando-nos para a ceia do Senhor, possamos entoar nesse instante o hino 341. E enquanto cantarmos este hino, convido os irmãos presbíteros para estarem conosco à mesa para a celebração da ceia do Senhor. Vamos colocar-nos em pé. Ó Jesus, ó vera Páscoa, suspirada dos antigos, ó Cordeiro eterno e meigo,
digna-te assistir aqui. Bom Jesus, ó pão divino, pela fé te recebemos, estas almas o alimento que sustenta o nosso amor. Bom Jesus, ó vinho puro, de perene gozo a fonte, faze que nossa alma viva para ti, sempre de ti. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: isto é meu sangue, que é vertido por amor de vós. Tomai, bebei, fazei isto em memória de mim. Nosso encontro desta noite se reveste desta oportunidade memorial. Voltarmos os nossos olhos para a cruz do Calvário, para o sacrifício de Jesus. Naquela celebração de vida e liberdade, Jesus chamou a atenção dos discípulos que esta vida e a liberdade passam pela sua morte, pelo seu sacrifício. Nós não devemos desprezar, espizinhar esta dádiva eterna, recebê-la com carinho, com amor. Mas ao mesmo tempo em que os nossos olhos então voltam-se para o Calvário, eles se postam agora no Cristo redivivo. O Cristo que está diante de nós e o Cristo que nos convoca a lançarmos de maneira muito intensa e profusa as redes para que outros conheçam a sua palavra também. Então é uma hora de compromisso. Nós vamos acercar a mesa, vamos receber os alimentos, vamos ratificar a nossa fé, mas vamos ratificar o nosso compromisso, o nosso envolvimento com o reino de Deus. Vamos curvar as frontes e orar. Bondoso Deus, eterno Pai, damos-te graças pelo privilégio de participar da mesa do Senhor, que só o Senhor nos capacitou. Não há dignidade em nós, ela provém do teu coração, da tua graça, Senhor. O Senhor, por grande misericórdia, nos acudiu para que pudéssemos agora partilhar destes elementos memoriais que apontam o teu grande amor. Amor por todos, amor sem acepção de pessoas. És o Deus que não faz acepção de pessoas. Por isso, ó Deus, instados a partilhar desta hora bendita, damos-te graças e te louvamos. Mas ao mesmo tempo, suplicamos que nos abençoe, para continuarmos sendo igreja missionária, comprometida com a evangelização, cada qual de per si e no conjunto do nosso esforço, sejamos todos lançadores da rede. Abençoa a parte do pão, a parte do vinho. São consagrados para este momento, como também o coração de cada um de nós. Somos a família de Deus, somos o povo que se chama pelo teu nome. E irmanados nesta fé, queremos unanimemente orar como Jesus nos ensinou, dando as mãos uns aos outros, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, vamos nos assentar e eu quero convidar a todos que têm confessado Jesus como seu único e suficiente Salvador, têm dado testemunho público desta fé. Você deve tomar este pão. Ele alimenta a sua alma. E ao fazê-lo, você ratifica este compromisso com o Senhor. Isto é o meu corpo, partido por amor de vós.
Tomai, comei, fazei isto em memória do Senhor Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em Eu nada sou sem ti. Eu nada sou Perdido estou sem ti. A nova aliança, segura, firme, o Pai da vida,
o filho obediência. Obediência que fomos incapazes de cumprir. Nossa rebeldia ficou estabelecida desde o Éden. E isto fez o pecado entrar no mundo. O pecado entrou por um homem. A vida e a obediência pelo novo homem, Jesus. Sem ele, estamos perdidos. Acabamos de cantar isso. E esta mesa aponta para a sua presença, não externamente a nós, mas nos nossos corações pela fé. Estamos debaixo da nova aliança. Aliança selada com o precioso sangue de Jesus. Como participamos do pão, participemos também do cálice do Senhor. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz,
O hino que encerra o nosso culto é de confraternização, porque o que tem lugar aqui expressa também este sentido da família, da comunhão fraternal. Que bênção, que grande bênção é estarem com amor, unidos pela fé, os irmãos. Coloquemos-nos em pé e vamos louvar ao Senhor. Estarem com amor, irmãos ligados pela fé, louvando ao Salvador. O mundo observará tão santa e doce paz, e admirado ficará com a bênção que é lá atrás. Mandaste aos teus, Jesus, da divina mansão, o Santo Espírito que produz tão plena comunhão. Quero deixar um convite especial para, terminando o culto, dirigirmos-nos ao salão social para um tempo de confraternização, um lanche gostoso. Vamos continuar este ambiente tão fraternal. Despede-nos com a tua paz, com a tua bênção, Senhor. Temos uma semana de vitórias, uma semana de fé, de amor, de difusão da Tua Palavra, alimentados, nutridos pelo tempo que temos estado na Tua casa, com tudo aquilo que nos conferiste, muito especialmente esta participação da Santa Ceia, que nos faz ratificar a nossa confiança no Senhor. Despede-nos, portanto, com a Tua paz em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo repouse sobre vós, convosco permaneçam, hoje e sempre. Amém. 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 Vamos nos saudar com a paz de Cristo. Deus abençoe. Boa semana a todos.